Olá, paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e a mais um vídeo da série Minuto EBD. Nesta oportunidade, estaremos conversando sobre a lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Eu quero te convidar, após a vinheta, para conversarmos um pouco sobre o que é ou o que foi a igreja primitiva. Após a vinheta, nós estaremos conversando sobre como se processou a atuação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Então aproveita e vai deixando o seu like, o seu joinha, compartilhe este vídeo e no final você faça um comentário, interaja no YouTube, você deixe a sineta das notificações ativadas para que você possa receber os nossos vídeos e assim também o sistema entender que o nosso vídeo é relevante e distribuir para mais pessoas. A sua interação é muito importante para nós. Vamos à vinheta e logo depois voltaremos. Olá, então. O avivamento na vida da igreja. Nesta lição de número 5, nós precisamos primeiramente entender sobre o que é igreja primitiva. A primeira ideia que a maioria de nós possui é que igreja primitiva é a igreja de Atos dos Apóstolos. Todavia, historicamente, nós podemos entender a igreja primitiva em pelo menos 3 fases. A fase apostólica, que vai da ressurreição de Cristo até o último dos apóstolos, que no caso foi João Evangelista, o João da ilha de Patmos, que escreveu o livro de Apocalipse. Mas tem uma segunda fase, é a chamada fase pós-apostólica. A fase pós-apostólica vai desde João até os meados do 2º século. Ainda possui uma terceira fase, que é a fase denominada os pais da igreja. Tanto a fase os pais da igreja, quanto a fase pós-apostólica, é chamada de período antinicênico, ou seja, um período antes do Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 da era cristã. Este concílio foi muito importante para o cessamento das perseguições, mas na verdade o imperador romano Constantino aboliu a perseguição contra os cristãos porque ele precisava vencer uma batalha e ele teve um sonho, segundo a tradição nos diz, e neste sonho ele viu no meio do campo de batalha uma cruz flamejante e uma voz lhe dizia: "Por este sinal tu vencerás." A partir de então, ele trocou a águia do seu escudo pelo símbolo da cruz. Ele venceu e a partir de então, ele decretou o fim da perseguição contra os cristãos. Então, como eu estava dizendo, nós temos estes 3 períodos: o período apostólico, o período pós-apostólico e o período dos pais da igreja. Todos esses 3 períodos nós podemos considerar como o período da igreja primitiva. E quais foram os fatos, quais foram os acontecimentos, quais foram as características que marcaram este período e qual foi a importância da ação do Espírito Santo na vida da igreja neste período da igreja primitiva? É bom lembrar que o autor da nossa revista, o comentarista da nossa lição, aborda o fato de que a igreja nasceu em meio ao poder pentecostal. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Da mesma maneira que o tabernáculo foi inaugurado e o fogo de Deus foi a confirmação, no dia de Pentecostes a igreja foi inaugurada e a grande confirmação foi a descida do Espírito Santo de Deus. E a partir de então, 2 grandes marcas seguiam a igreja: o batismo com o Espírito Santo e a conversão
de vidas, ou a salvação de almas. A igreja foi avivada dentro desta perspectiva: batismo com o Espírito Santo, salvação de almas. Batismo com o Espírito Santo, salvação de almas. É claro que o poder e o avivamento promovido pelo Espírito Santo de Deus não se limitava apenas nisto, no batismo e na salvação, mas estes foram os sinais mais marcantes deste período da igreja primitiva. Neste período, através do Espírito Santo de Deus, vidas foram transformadas, enfermos foram curados, milagres aconteceram, crentes foram batizados com o Espírito Santo e almas se converteram ao Evangelho. Mas este período teve algumas marcas e algumas características que nós precisamos entender, conhecer, para que assim entendamos a relação do Espírito Santo na vida da igreja. Uma das características, ou uma das principais características, foi a perseguição. Neste período da igreja primitiva, a igreja foi perseguida e urgia a interação do Espírito de Deus para capacitar a cada dia os crentes a vencerem ou a resistirem à perseguição. Uma outra característica deste período é que o cânon do Novo Testamento estava sendo formado através da escolha dos evangelhos, através da escolha das epístolas paulinas e também das demais epístolas, inclusive as universais. Neste período foi importante a atuação do Espírito Santo de Deus em vidas avivadas por ele, para que esse cânon se procedesse de acordo com